Olá, seja bem-vindo a esta série O Cientista Espiritual André Luiz. Como vocês sabem, nessa série eu estou chamando a atenção à parte científica que o André Luiz coloca em suas obras, e é algo para se pensar. Com certeza vamos ter grandes reflexões sobre o trabalho do André Luiz. Hoje nós estamos na lição 271, que é o circuito elétrico e circuito mediúnico. Isto você vai ver na obra do André Luiz, aqui, do Mecanismo da Mediunidade, que é uma obra psicografada pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, e essa obra é da Federação Espírita Brasileira. Você pode entrar em contato e comprar o livro. Então ele vai falar da mediunidade. A mediunidade, que ele tem muitas referências sobre mediunidade, porque mediunidade é algo que ainda não é estudado pelo mundo acadêmico, e é natural que você compreenda isto. O mundo acadêmico oficial ainda não traz a vertente espírito para discussão. Se não acredita no espírito, ele não vai acreditar na mediunidade, naturalmente, e não vai fazer pesquisas sobre isto. E o André traz como um dos caminhos do processo de evolução do homem, até para poder entender essa ligação espírito-matéria, essa interface espírito-matéria. A mediunidade abre um leque de grande entendimento, e o André Luiz faz trabalhos imensos sobre isso. Nesse livro, nesse capítulo aqui, que está no capítulo 6 do livro Mecanismo da Mediunidade, ele vai falar sobre o circuito elétrico e circuito mediúnico, que ele vai chamar atenção. Primeiro ele vai fazer a colocação do sistema elétrico. Ele vai dizer que o conceito de circuito elétrico é a extensão do condutor em que se movimenta uma corrente elétrica, sempre que sustente uma diferença de potencial em seus extremos. Para a corrente elétrica existir, tem que ter uma corrente diferente dos extremos para ela poder correr nesse caminho. O circuito encerra um condutor de ida e outro de volta da corrente, abrangendo o gerador e os aparelhos de utilização. Ao englobar os serviços de geração, ele vai englobar os serviços de geração, de transmissão, de transformação e distribuição de energia. Olha esse circuito elétrico, quanta coisa faz. Para a execução de semelhante atividade, as máquinas respectivas guardam consigo recursos especiais e circuitos elementares, como seja a geração e manobra, proteção e medida. Naturalmente, para ver a geração de energia elétrica, a transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica, vai precisar seja a geração e manobra, proteção e medida. Vai haver isso tudo no circuito elétrico, que normalmente é usado pela engenharia, pela física, é uma coisa comum, conhecida. Ele vai fazer uma comparação que é a técnica que ele pode ajudar, porque ele vai chamar a atenção que no circuito mediúnico, olha como é que ele fala. No circuito mediúnico, que ele está fazendo comparação com o elétrico, ele está dizendo: aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão de campo de integração magnética em que circula as correntes mentais. Ele vai falar que vai correr a corrente mental, que é mento elétrico mediúnica, vai acontecer isso, magnética, eletromagnética, para acontecer isso. Agora, ele vai chamar a atenção que é uma corrente mental. Sempre que se mantenha a sintonia psíquica
ele vai precisar, na força mantenedora, a sintonia psíquica, porque a corrente vai sair de um caminho, de um espírito, na maioria das vezes desencarnado, para o espírito encarnado, mas vai haver uma corrente, é preciso ter sintonia. Como a corrente, ela não vai poder ter sintonia se ela vir com fio de cobre e depois emendar um fio de madeira. Por exemplo, um pedaço de madeira, ela não vai fazer essa coisa, precisa ter sintonia para fazer isto. Entre a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente o emissor e o receptor. O emissor, no caso lá do espírito desencarnado, pode ser como mentor, como orientador, como espírito bom, mas pode ser um obsessor também, é o fenômeno mediúnico do mesmo jeito. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade apelo e uma vontade resposta, porque tem que ter o apelo e a resposta para ter a sintonia. Respectivamente, no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e concordância, tem que ter a entidade comunicante, naturalmente, e concordância com o médium, que o médium vai precisar que aconteça isso. Na maioria das vezes, o médium está no sentido passivo. Fenômeno esse exatamente aplicável tanto na esfera dos espíritos desencarnados quanto os espíritos encarnados. Portanto, exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando o serviço de associação. Assimilação, vai haver no fenômeno mediúnico, no circuito mediúnico, vai haver uma associação, uma assimilação, uma transformação e transmissão de energia mental. Porque ele vai pegar o pensamento do espírito e vai fazer uma transformação para você poder passar para aquilo que o outro está pensando. Para a realização dessa atividade, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam os circuitos elementares de campo nervoso, atendendo os trabalhos espontâneos do espírito, como seja ideação, seleção, autocrítica e expressão. Quanto vai acontecer, como ele diz, igual o fenômeno, o circuito elétrico, vai acontecer nesse circuito mediúnico. Ele faz uma comparação, que essa comparação é bem lógica, bem estudada, bem poder fazer. Naturalmente, é uma ligação eletromagnética. Ele é um pouco diferente só da corrente elétrica. E também aí entra a coisa do psiquismo, da sintonia, porque é preciso haver sintonia para o processo mediúnico acontecer. E ele vai dizer isto, vai abrir um leque imenso de entendimento. Compete naturalmente os cientistas do futuro não muito longe, poder demonstrar na prática que é verdade isso, o que é mentira. O André Luiz não está dizendo ele está dizendo que é um fato, e que esse fato é verdadeiro, e que esse fato vai poder ser provado, foi entendido. Então, nesta ligação, é preciso fazer essa comparação. Então, essa comparação que o André Luiz faz entre o circuito elétrico e o circuito mediúnico é muito interessante e é material imenso para os cientistas do futuro, os físicos, sobretudo, se debruçarem e estudarem sobre esse fenômeno, porque, naturalmente, é algo novo e algo muito importante para a compreensão da interface espírito-matéria dos estudiosos do futuro. Um abraço bem forte para você, até o próximo encontro.